O SeguroCast começa hoje uma série de matérias especiais sobre a Semana de Educação Financeira. E o tema é o seguinte: 7 coisas que você precisa saber antes de contratar o seu seguro. Para o primeiro programa, eu, Arthur Neto, vou conversar com a Magda Truvilliano, da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FENSEG, e com o Jarbas Medeiros, que é o presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FENSEG. Magda, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Arthur. Obrigado também, Jarbas, pelos esclarecimentos que você vai trazer aqui para a gente. É isso, nós que agradecemos aí pela oportunidade. Bom, eu começo então pela Magda, porque eu quero saber já a primeira coisa aí que os nossos ouvintes precisam ficar atentos, que é o seguinte: o seguro condomínio ou habitacional, eles são diferentes do seguro residencial, não é isso, Magda? Isso mesmo, Arthur. Esse é um ponto muito importante para a gente esclarecer, porque as pessoas às vezes acabam confundindo um pouco, né? O seguro condomínio e o habitacional, eles são destinados a garantir o imóvel, a estrutura do imóvel. Mas se o nosso cliente aí, o segurado, ele tem interesse em garantir não só o imóvel, mas também todos os bens, as benfeitorias, tudo que tem dentro daquele imóvel, né? Ele precisa realmente contratar o seguro residencial. Então, esse seguro vai ser muito mais abrangente, além da estrutura, vai garantir o conteúdo, e também existem coberturas que visam garantir a responsabilidade civil daquela pessoa em relação ao imóvel, né? Então, existem coberturas de responsabilidade civil e o objetivo delas é garantir danos causados para terceiros, a terceiros. Então, essa é uma cobertura muito importante e só o seguro residencial pode propiciar esse tipo de abrangência para o consumidor. Então é bom nosso ouvinte ficar atento, viu? Porque muita gente pode fazer essa confusão. E, Jarbas, mais do que importante é a pessoa conhecer as coberturas que estão disponíveis, né? E analisar direitinho para saber qual é a cobertura que mais vai cair bem para ela, né? É verdade, Arthur. Conhecer exatamente todas as coberturas do produto, né? Entender quais delas melhor se adequa à necessidade de cada residência, né? O produto, como a Magda falou, tem uma série de coberturas para o próprio patrimônio, coberturas de responsabilidade civil para danos a terceiros. Então, entender o que é coberto em cada uma das garantias, os riscos excluídos também, para não ter nenhuma surpresa, né? Em caso de um sinistro. E aí, até para dar alguns exemplos mais práticos do que a gente está falando aqui, por exemplo, quem mora em apartamento certamente tem uma necessidade menor de contratar, por exemplo, uma cobertura de vendaval do que quem mora numa casa em uma região que é muito mais suscetível a acontecer ventos fortes, né? Já quem mora em casa, por exemplo, a cobertura de roubo é super importante. Então, o produto, de fato, disponibiliza uma série de coberturas que se adequam à necessidade de todos os tipos de imóveis e às necessidades de todos os clientes. Então, esse conhecimento ajuda muito a dimensionar bem o produto, contratar um produto adequado e pagar efetivamente o que é justo pela proteção que é dada. E partindo dessa colocação do Jarbas, Magda, é importante também a gente falar que, acredito que muita gente não sabe disso, hein? Que os seguros residenciais disponibilizam assistência 24 horas para a maior comodidade do cliente, é isso? Isso mesmo, Arthur. A assistência 24 horas, ela é fundamental para o consumidor que deseja ter uma assistência imediata quando ele tiver algum problema no imóvel dele. Ou seja, ele pode ter o seguro e não necessariamente ter um sinistro ou ter um evento na sua casa. Ele pode utilizar a assistência 24 horas para vários serviços. E as seguradoras não só oferecem para o mercado assistência 24 horas básicas, mas também assistência 24 horas com muitas coberturas diferenciadas, com serviços bem adequados aí para o nosso consumidor.
Os serviços básicos, a gente pode citar chaveiro, eletricista, hidráulica, desentupimento, e esses outros pacotes que eu comentei contigo, tem serviços diferenciados que vão desde o fornecimento de caçamba, limpeza de caixa d'água, até serviços de helpdesk, que aliás têm sido muito consumidos aí durante esse período da pandemia aí, para manter as pessoas conectadas. Agora mais do que nunca, né, serviço de Exato. helpdesk. Então, mais uma vez, a importância, né, do consumidor pesquisar bastante para saber o que ele tem à disposição dele. E agora partindo para já quarta dica, quarta coisa importante que a gente tem que saber antes de contratar um seguro, que é dimensionar o valor contratado e entender essa franquia, né, que você está contratando de seguro. Fala para mim um pouquinho dessa importância, Jarbas. Esse é um fator-chave, tá, da contratação para que o cliente, de fato, não fique com uma cobertura subdimensionada e nem fique com uma cobertura que ele não precisa e acabe pagando mais por isso, tá? Então, basicamente, o que a gente sugere aqui como recomendação é que o seguro seja suficiente para, em caso, vamos falar do maior risco que pode acontecer de um incêndio. Então, se o incêndio acabar com a casa, ele precisa ter uma verba suficiente para reconstruir a casa do jeitinho que a casa era, com o mesmo tamanho, o mesmo nível de acabamento, e repor todos os bens que estavam dentro da casa, tá? E aí eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, então todos os bens que ele tem dentro do imóvel, tá? Então é isso, tá? É simples, as seguradoras de modo geral fornecem aí para os corretores tabelas para ajudar a calcular qual é esse valor de reconstrução e aí ajudar o cliente a chegar no valor correto, né? Isso é super importante não só na cobertura de incêndio, mas nas coberturas adicionais também, né? A gente viu, por exemplo, nós tivemos o ciclone bomba recentemente aqui em Santa Catarina, né, que infelizmente atingiu milhares de imóveis, e a gente viu muita gente que até tinha seguros, tinha uma proteção, mas tinha uma cobertura de vendaval muito pequena, e essa cobertura muitas vezes era insuficiente para amparar o prejuízo que ele teve, porque quando acontece um vendaval aqui, só para explicar um pouquinho mais, você tem o destelhamento das casas, entra água, molha os bens, os estofados, e aí acaba causando um dano bem grande. Então, esse dimensionamento correto aí do valor do seguro, e é muito personalizado, né, é super importante. Agora, o cliente tem que ficar atento na hora da contratação, né? Ou ao longo do contrato, isso pode sofrer alguma alteração ou não? Esse dimensionamento já é feito na contratação. Isso, ele é feito na contratação, mas é importante, você falou, deu uma dica também muito relevante, que é o cliente observar ao longo da contratação se houve alguma mudança, se ele ampliou o imóvel, se ele adquiriu outros bens, e aí ele olhar para as coberturas que ele tem e fazer a qualquer momento o que a gente chama em seguro de endosso, é nada mais do que uma alteração na pólice para adequá-la à necessidade daquele momento. E agora é a parte que eu acho que muita gente estava esperando, que é para falar de custo. E a Magda vai falar para a gente que o seguro residencial ele custa menos do que com certeza você, ouvinte, imagina. E, inclusive, oferece uma excelente relação custo-benefício, né, Magda? Isso mesmo, Arthur. Obviamente, o preço vai depender muito, né, do valor ali das coberturas que o cliente colocar, como o Jarbas aí comentou, do tipo de assistência que ele escolher, e também do tipo de imóvel, né? São variações normais aí que acaba tendo na precificação do seguro, mas realmente o resultado final são preços bastante acessíveis, preços que as pessoas muitas vezes não imaginam, porque o que acontece muito, Arthur, é que as pessoas acabam fazendo muito a relação do custo do seguro residencial com outro tipo de seguro, por exemplo, automóvel, né, que as pessoas conhecem um pouco mais. E aí as pessoas acham que vão pagar um preço altíssimo, até porque os imóveis, as residências, elas acabam tendo um custo muito maior do que um veículo, né? Mas a relação, ela não é direta, né? Só para você ter uma noção, o preço de um seguro residencial, ele varia em torno de 30 a 50 reais por mês. Então, é um seguro bastante acessível, inclusive porque a gente não está falando só de seguro, né? A gente está falando de serviços também, né? Então, muitas vezes, o único serviço que ele utiliza da assistência 24 horas já pagou aí o custo anual do seguro. E é importante até a gente...
Diga, Jarbas. Só um complemento, que esse é um ponto importante, eu acho que é um dos maiores mitos, né, Magda, que a gente tem do Sem seguro dúvida. residencial. A Magda falou 30 a 50 reais por mês, então por ano, aí, sei lá, 500, 600 reais, a gente está falando numa média, é menos do que o cliente paga muitas vezes de condomínio por mês, para quem mora em apartamento. É importante o cliente ter essa percepção, né? Então, de fato, tem uma relação custo-benefício excelente. Se você for falar em cafezinho, é um cafezinho por dia, mais ou menos. Bem isso. É muito acessível, tá? E é importante ficar aqui a dica, a seguinte dica, né? Que se a gente for passar pelos pontos que a gente falou até agora, é sempre pesquisar. Esquece essa relação direta com outros seguros. Se tiver interesse em um seguro, pesquisa quais são as possibilidades, o que ele oferece. Então, sempre ficar essa dica aí de pesquisar algo que você tem interesse ou está pensando em contratar. Não cai nessa de relacionar com outros seguros, não. Agora, outra coisa que a gente tem a falar, e outra coisa que é um ponto positivo, é que é um seguro simples de contratar, né, Jarbas? É extremamente simples, Arthur. Então, assim, só algumas dicas importantes. A primeira coisa, a contratação pode ser feita em alguns minutos, tá? Eu digo que em menos de 10 minutos o cliente consegue contratar o seguro. Ele pode pesquisar em todos os sites das seguradoras, o corretor dá um suporte também. Enfim, ele consegue ter acesso e contratar de forma muito simples. Não precisa mandar documentação, tá, para a seguradora, não precisa mais, a maioria das seguradoras não pedem mais para ficar listando quais são os bens. Dentro do valor que ele contrata, todos os bens que estão dentro da casa são cobertos na pólice, já estão abrangidos. Então, é muito simples de contratar. Em algumas situações, pode ser que a seguradora queira fazer uma vistoria, e hoje em dia, né, a gente está fazendo as vistorias todas de forma remota. Então, o próprio cliente, com o celular dele, faz a vistoria junto com a gente, né, junto com a seguradora. Então, é um processo bastante simples, bastante rápido, e não é burocrático, tá? Acho que isso é importante de se dizer. É legal que essa pandemia, desculpa, Magda, essa pandemia Imagina. mostrou que o setor de seguros está em dia, né, com a tecnologia, né? Se virou muito bem durante essa pandemia, né? Diga, Magda. Eu ia só complementar isso que o Jarbas colocou, da simplicidade de contratação, e muitas seguradoras também já têm o produto de forma digital, né? Então, o próprio consumidor já pode ir lá fazer sua própria cotação, sempre, obviamente, respaldado por um corretor de seguros, né, que vai fazer parte dessa contratação, mas já de uma forma muito mais dinâmica. E o mercado acabou indo muito por esse caminho, e até da vistoria guiada, como o Jarbas colocou, até em função, de novo, né, da própria pandemia, acabou empurrando muito essa parte de tecnologia para frente, né? Foi muito bacana esse movimento. Agora, Magda, responsabilidade nas suas mãos agora, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou. Queria que você falasse para o nosso ouvinte a importância do seguro residencial. Bom, eu acho que cada coisa que a gente colocou aqui, né, cada ponto que a gente colocou aqui como importante, eu acho que já deu esse pano de fundo, né, para mostrar a importância do seguro, mostrar que é um produto realmente barato, um produto fácil de contratar, com coberturas e assistência aí disponíveis, né, então acho que tudo isso já por si só já amarrou, e eu acho que para dar assim, né, a pedra fundamental aí da importância é o que a gente está garantindo, né? Nós estamos falando do maior patrimônio que geralmente as pessoas adquiriram ao longo da vida, né? Que é a sua casa, seu lar, onde as pessoas vivem, né? Onde a gente passa a maior parte aí do nosso tempo. E ainda assim, infelizmente, né, a contratação de seguro residencial ainda é bastante baixa no Brasil. Né? Apenas em torno de 14% hoje dos imóveis brasileiros estão segurados. Né? Então, ainda é um volume baixo, né? Mas a gente acredita muito nesse mercado, embora ele seja baixo, mostra que ele é potencial para crescer. Né? E acho que é uma questão cultural que vem mudando muito aí ao longo do tempo. As pessoas estão criando mais conhecimento em relação ao que é o seguro residencial, ao que ele garante, a acessibilidade em relação ao custo, enfim, ele tem muito a crescer, e eu acho que esse tipo de esclarecimento que a gente traz aqui é fundamental para a gente conseguir alcançar, né, esse crescimento aí do produto no mercado. Bom, então espero que o SeguroCast especial para a Semana NF tenha tirado
muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Magda, obrigado pela sua participação, viu? Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Obrigado também, Jarbas. Não, nós que agradecemos e deixo aqui meu convite, como a Magda falou, para aquele cliente que ainda não tem o seguro residencial, para pesquisar, para nos consultar, para fazer cotações, enfim, para conhecer, né? É uma proteção e uma comodidade muito grande ao alcance dele, de forma muito simples e com uma relação custo-benefício muito boa, tá? Então, muito obrigado, Arthur. Bom, obrigado mais uma vez e você fique atento no SeguroCast, no seu agregador de podcast preferido, especial sobre a Semana ENEF.